Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Jesus em Família dessa noite. Hoje estamos com os nossos irmãos Paulo Reis e a Maria Cecília. Então, passando a palavra agora para o Paulo. Queridos irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Jesus em Família. Hoje um pouquinho diferente. Infelizmente, nós tivemos um acidente no poste com um caminhão que traz aqui o sinal via fibra ótica para a nossa residência, onde nós conduzimos a transmissão do Jesus em Família. Por esse motivo, hoje nós nos socorremos da nossa querida irmã Júlia Garcia, que tem me auxiliado a fazer as conexões para a paz e amor virtual. Então, nós não poderíamos deixar de transmitir o Jesus em Família por um problema tão singelo como este, já que nós temos uma importância muito maior, que é levar a palavra de Jesus a todos os nossos lares, né? A todos os lares das pessoas que nos acompanham. Por este motivo, a gente está nesse formato um pouquinho diferente. Eu estou via linha de celular e a Júlia vai conduzir, então, a transmissão, já está conduzindo a transmissão, fazendo essa gentileza e nos auxiliando aqui para o grupo do Jesus em Família. Hoje a nossa palestrante é a nossa queridíssima Maria Cecília. Daqui a pouco ela vai começar a sua palestra, mas antes dela colocar suas palavras, a gente vai fazer, então, uma prece de abertura e depois eu passo a palavra, então, para Maria Cecília, que conduzirá, ao final, a prece de encerramento. Então, eu convido todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, nesta noite, para que façamos juntos, então, uma prece bastante intensa, bastante forte, bastante verdadeira, de encontro com Jesus e de encontro com a nossa corrente espiritual. A corrente espiritual que nos auxilia, que nos dá força, que nos dá energia e que principalmente está aqui para nos auxiliar a nos desenvolvermos espiritualmente. Então, meus queridos irmãos, eu convido vocês, então, a fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, a noite de hoje está aberta. A noite de hoje também não deixa de ser uma noite especial, porque estamos com Jesus no coração. Maria Cecília, a palavra é sua. Obrigada. Quero agradecer muito, Paulo, e a Grace por me convidar de participar do Jesus em Família.
Estou muito feliz, queridas irmãs, queridos irmãos, por estarmos aqui juntos, em nome de Jesus, para que nós possamos divulgar nossa doutrina, os ensinamentos de Jesus e tudo sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Hoje, para a nossa reflexão, nós vamos para o livro dos Espíritos. Especificamente, nós vamos falar na intervenção dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Mas primeiro nós queremos falar aos irmãos sobre o livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, ele contém os princípios da doutrina espírita. Cada parte do livro dos Espíritos é uma obra básica em síntese. A primeira parte se refere à Gênese. A segunda parte se refere ao livro dos Espíritos e ao livro dos Médiuns. Fala tudo sobre os Espíritos. A terceira parte, ela fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali tem todas as leis morais. E a quarta parte, o céu e o inferno. Então, aqui estão as 5 obras da doutrina espírita, sintetizada no livro dos Espíritos. Nós temos tantos questionamentos, às vezes, sobre a própria doutrina, sobre a nossa vida, sobre situações que nós estamos enfrentando. Vamos buscar no livro dos Espíritos. É um livro que precisa ser um hábito para nós. Então, hoje a nossa reflexão especificamente vai ser sobre a segunda parte do livro dos Espíritos, que nós vamos falar sobre a intervenção dos espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Kardec perguntou aos espíritos sobre isso. E isso está na questão 459 do livro dos Espíritos, na sua segunda parte. Olha a pergunta de Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Responderam os espíritos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E se ordinário são eles que vos dirigem, isso se nós permitirmos. Por quê? Nós somos... Quem são os espíritos? Nós somos espíritos encarnados. Quando desencarnamos, que chamamos a morte, aí nós perdemos o corpo de carne, mas o nosso espírito ele é imortal. Nós continuamos com a nossa inteligência, com a nossa vontade e com a nossa capacidade de discernimento, que é o nosso espírito. Passamos para o plano espiritual. E nós nos comunicamos com os espíritos, tanto encarnado como desencarnado. Essa influência de espírito sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, se dá de espírito para espírito. Espírito encarnado para desencarnado, vice-versa. Encarnado para encarnado. Então, a nossa influência é sempre através do pensamento. Nós sintonizamos. Quando nós pensamos em alguém, nós estamos sintonizando com aquele alguém. A nossa humanidade, a humanidade é uma só. É formada de espíritos encarnados e desencarnados. Nós somos uma rede, porque nós influenciamos e somos influenciados. Isso é permanente. Só que a permissão é nossa. Nós devemos sempre ver essa influência. Se nós deixamos nos influenciar dos maus espíritos, nos maus pensamentos, se nós quisermos. Então, nós precisamos ser vigilantes. Precisamos reagir àqueles maus pensamentos, às más influências. Quantas vezes nós assim nós escolhemos
Nós fazemos as nossas escolhas, que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Nós estamos ligados uns com os outros. Isso é verdade. É esse nosso pensamento da rede. É o pensamento de uma humanidade só, encarnados e desencarnados. Então, nós estamos interligados uns com os outros. E apenas conectam conosco pelo pensamento, através de sintonia, se nós permitimos, não é? O nosso pensamento, ele induz mentalmente o outro que nós estamos pensando. Quando nós pensamos com carinho, com saudade, pensamos bem de um espírito, de outra pessoa, ela recebe esse pensamento. E assim para nós também, quando pensamos nos nossos entes queridos desencarnados, eles recebem o nosso pensamento. Por isso é importante a gente pensar sempre nas coisas boas que nós passamos com eles. Saudade, sim, mas sempre com agradecimento da convivência, porque isso vai também chegar ao espírito a que nós estamos nos conectando. Nós podem, assim, os espíritos, eles se conectam a nós através do pensamento. Não precisa a gente, por exemplo, se a gente quer fazer uma prece muito de coração, e o pensamento chega aonde nós queremos chegar. É isso que nós queremos ver. E no livro dos Espíritos, ainda em outras questões, as questões 464, vai nos falar sobre essa ligação do pensamento. Como é que a gente vai saber quando a gente recebe um pensamento? Se é de um bom espírito ou se é de um espírito mau? Quantas vezes nós temos tentações, nós recebemos assim uma influência, às vezes, de ressentimento, de mágoa, de raiva. Pode ser muita parte nossa, mas os espíritos que estão conosco, que querem nos influenciar para o mal, aqueles espíritos ainda imperfeitos, muitas vezes que nós somos devedores e que eles querem nos influenciar, eles aproveitam que nós estamos com aquele pensamento mal, e aí eles vão aumentar, e se nós permitirmos, nós vamos ficar muito mais, e vamos muitas vezes nos deixar ele influenciar de tal forma que nós podemos ficar até obsidiados. O Chico Xavier disse que nós nos obsidiamos se nós deixarmos. Então, vamos ver o que os espíritos nos dizem dessa influência dos espíritos bons ou dos espíritos maus. Como é que nós vamos distinguir quando nós temos um pensamento? Se ele é de um bom espírito ou se ele é de um espírito inferior. Kardec pergunta na pergunta 464 do Livro dos Espíritos: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Olha o que os espíritos responderam. Estudai o caso. Vamos ver. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir. Se nós recebemos aquela vontade, aquela força para nós nos vingarmos, que para falar mal de outro, para fazer que uns fiquem em desavença com outros, isso aí é influência negativa. É a influência dos maus espíritos, porque, como diz aqui, os espíritos responderam para Kardec, os bons espíritos só nos influenciam para o bem, só nos dão um bom conselho, eles nos acalmam. Quantas vezes que nós somos ofendidos, e se nós quisermos ouvir a intuição do bom espírito, nós vamos sentir aquela calma naquela hora, nós vamos calar, nós vamos até orar pelas pessoas que estão nos ofendendo. Isso é como nós estamos sintonizando.
nosso dia a dia, nós precisamos muito fazer o bem, fazer a caridade, dominar essa vontade que muitas vezes nós temos de vingança. Nós somos imperfeitos ainda, mas nós podemos nos dominar. Nós somos donos do nosso pensamento. Ele tem muita força, mas nós somos donos dele. Na próxima questão, diz, o Kardec pergunta assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que eles querem nos induzir ao mal? Por que nos dão aqueles pensamentos que, às vezes, até são pensamentos que a gente não estava acostumado a ter, às vezes, más tendências, nos ligamos a vícios, ficamos ressentidos e pensando do mal que alguém nos fez, e aquilo faz mal para nós. Às vezes, até nós adoecemos com essas lembranças tristes, lembranças de algum mal que nos fizeram. Então, são espíritos inferiores que estão influenciando. E por que eles fazem isso? Olha o que os espíritos responderam para Kardec: para que sofrais como eles sofrem. Os espíritos inferiores nos intuem para o mal, para que a gente possa sofrer como eles sofrem. São espíritos inferiores, muitas vezes, que nós somos devedores, ou não. Só querem o mal. Por exemplo, quando nós somos assaltados, nós nem conhecemos o assaltante, mas ele é assaltante. Ele quer fazer o mal para o próximo. Então, assim, os espíritos, eles vêm nos influenciar porque eles querem que a gente seja infeliz. E eles, assim, eles querem que a gente sofra como eles sofrem. Continua Kardec. E isso lhes diminui o sofrimento. Se eles vêm querer fazer que a gente sofre como eles sofrem, aquela tristeza, às vezes, que a gente tem, não sabe por quê, mas fica curtindo. Aquele mal que nos fizeram, que fizeram tanto a gente sofrer, mas passou. Mas vem no nosso pensamento e fica. Muitas vezes entramos até em depressão. Por que eles fazem isso? Olha por que eles fazem. E eles fazem para diminuir o sofrimento deles? Não. Simples não, diziam os espíritos, mas fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E essa influência negativa de inveja, será que vem só dos espíritos desencarnados? Será que os espíritos encarnados também não são espíritos inferiores que têm inveja de nós e que vêm muitas vezes nos intuir, fazer que a gente até realize alguns atos que depois a gente se arrepende tanto e as pessoas a quem nós ofendemos naquele ato não nos perdoam? Nós perdemos muitas vezes amizades, parentes queridos, amores. Por quê? Porque respondemos, porque ofendemos, que vem aquele ímpeto e nós não nos controlamos. Então, isso aí pode ser provocado por um espírito encarnado ou um espírito desencarnado, mas são espíritos inferiores que têm inveja da nossa felicidade, que nós precisamos nos controlar. E nós temos como nos proteger dessas influências negativas? Fazendo bem. Sabe que nós praticando bem e orando muito, as nossas ações no bem, essa caridade, tantos modos que nós temos de fazer a caridade, ouvir um amigo que está querendo desabafar, ligar muito, agora que nós estamos nessa fase, vamos ligar para alguém que é sozinho, para bater um papo, tirar um pouco de nós, para nos entregar um pouco para fazer o outro feliz, esquecer um pouco de nós. Esse fazer o bem e a prece, diz aqui no Livro dos Espíritos, que é como um abrigo.
que nos protege das influências negativas, nos protege dessas perturbações, desses espíritos inferiores. E nós vamos vencendo, porque no momento em que a gente controla o nosso pensamento e não aceita aquela influência, eles não nos perturbam mais. Por quê? Eles chegam para nos influenciar, mas nós afastamos, nós oramos naquela hora. Às vezes a gente tem uma tristeza, está fazendo uma atividade doméstica e vem aquele pensamento triste. Mas a gente, não, eu não vou ficar nesse pensamento. Faz uma prece, pede para o anjo da guarda, pede para um espírito de devoção, me liberta desse pensamento. Vamos entender que aqueles, como diz a Meimei, têm um pensamento, uma mensagem que diz que aqueles que nos ferem são os verdadeiros feridos. E o que eles precisam? Eles precisam de amor, precisam do nosso entendimento, precisam do nosso esquecimento, que é o perdão. Não tem nada que agrade mais a Deus do que o nosso sentimento de perdão. Um perdão verdadeiro, esquecendo o mal, sabendo muitas vezes, como diz a Meimei, que aqueles que nos ofendem são mais necessitados que nós. Então vamos aprender a esquecer o mal, vamos aprender a perdoar, mas perdoar de coração aberto. Quantas vezes nós temos influências negativas que nós, às vezes, nem entendemos por quê? Pode até ser grave, pode até a gente se deixar levar por algum vício. Eu nem gostava disso, agora eu estou assim que eu não consigo me desprender disso. Atitudes cruéis, respostas, às vezes agressivas. Mas como que eu fui fazer isso? Eu nem estava acostumada. Muitas vezes acontece isso, mas nos diz aqui na pergunta 475, do Livro dos Espíritos, que nós podemos sim afastar estas influências, se quisermos. A nossa vontade firme. E não é uma vez só. A gente tem que ser persistente na prece, a gente tem que ser persistente no entender o outro. As pessoas são diferentes de nós, cada espírito é uma individualidade, cada espírito teve uma vivência diferente da nossa. Que espíritos são esses? São nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos. Então é isso que nós convivemos. É essa rede de pensamentos, de influências, de sintonia que nós estamos convivendo. E o nosso pensamento é tão forte, tão poderoso, que nós podemos, através do nosso pensamento, nos comunicar com os nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. E eles também se comunicam conosco. Eles continuam cuidando de nós, como sempre cuidaram, mesmo do plano espiritual. Isso é a sintonia. Nós somos assim como o canal do rádio. Nós sintonizamos naquilo que nós queremos. Muita força, muita coragem para afastar aqueles pensamentos que nos perturbam. Pela vontade firme é que nós podemos afastar estes pensamentos maus. Emmanuel diz assim: dize-me o que pensa, que eu te direi com quem andas. Quem pensa negativo, quem está sempre se queixando. Olha a situação que nós estamos vivendo, difícil. Exige muita coragem, muita resignação, muita fé, na certeza, na proteção de Deus e na vitória, que nós vamos vencer, que isso vai passar. E nós também temos
estamos adquirindo virtudes como o da paciência na convivência com os nossos familiares, que nós víamos às vezes só de manhã, de noite, porque nós saíamos, eles saíam. Hoje nós estamos juntos 24 horas. E aí é que nós vamos usar o nosso pensamento bom, usar a nossa serenidade, usar a nossa tolerância, usar o respeito pela maneira dos outros serem, respeitar suas diferenças, saber calar naquelas horas difíceis. Isso nós estamos progredindo. Nós estamos ganhando. Com certeza, essa situação difícil que nós estamos vivendo tem um objetivo para o nosso crescimento moral, para o nosso merecimento perante Deus. E nós também temos que ver que, além disso, que nós podemos comunicar com os outros, nós temos que ver se nós pensamos uma coisa boa, temos bom pensamento, com quem que nós vamos sintonizar? Com aqueles que têm bons pensamentos. Agora, se nós temos pensamentos maus, até de ódio ou vingança, com quem que nós vamos sintonizar? Com aqueles que estão com esse mesmo pensamento. Nós unimos a nós os espíritos, diz assim, seguramos a nós os espíritos por pensamentos de amor ou de ódio. Vamos cuidar, que nós não podemos facilitar. Vigilante sempre com a sintonia que nós estamos, vigilante sempre com o nosso pensamento. É muito importante um autoconhecimento. Nós temos, assim, uma meta. Nós temos quais as ações que nós buscamos. Qual é o nosso foco? Nós, sendo honesto conosco mesmo, nós vamos descobrir qual é o nosso foco. Nós temos que saber quem somos nós, no sentido de que o que nós temos que melhorar? É claro que nós temos que ficar felizes quando nós já vencemos tantas coisas, mas tem algumas coisas que ainda a gente precisa vencer. São dificuldades, às vezes, que nós trazemos de outras encarnações. E viemos aqui convivendo com aquelas pessoas, com aquelas dificuldades, que são os maiores instrumentos do nosso aperfeiçoamento, do nosso resgate. Como espíritas, nós temos esse conhecimento. O Espiritismo nos mostra claramente isso. Quem nós somos? Nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos muitas existências, mas estamos aqui na Terra, reencarnamos, que é uma dádiva de Deus, para resgatar o nosso passado, para nos aperfeiçoar, para nos reconciliar com os nossos desafetos. Deus jamais nos castiga, Ele nos dá oportunidade de nós progredirmos, de nós nos aperfeiçoarmos. Nós é que temos que identificar esses momentos, através do nosso domínio. E nós alcançamos o nosso próximo através da oração. Nós pedimos perdão. Aqueles que nos ofenderam, vamos orar por eles. O Chico nos diz, quando nós não podemos ainda apertar a mão do nosso desafeto, vamos orar por eles. A oração chega no coração deles. Eles vão ser tocados. E nós, com o tempo, com a nossa persistência, essa boa vontade de tirar do nosso coração a mágoa, o ressentimento, a tristeza, às vezes até um sentimento de vingança, é a prece. Através da prece,
nós vamos abrandar esse nosso coração, que muitas vezes não vamos mais lembrar aquilo com aquela força de mágoa, de tristeza que nós tínhamos antes. Porque Deus escuta as nossas preces. Ele atende a essa nossa boa vontade de mudar, de fazer para os outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Que eles perdoassem as nossas faltas, nós também já erramos tanto. Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus das nossas faltas e Ele nos perdoou? Tanto é que Ele atende quando nós pedimos, temos um sofrimento, uma necessidade, pedimos a Deus e Ele nos concede, porque nos perdoou. Mas é isso que Ele espera de nós, que a gente também perdoe o nosso próximo, assim como nós queremos que Ele nos perdoe. Nós temos aqui neste livro que nós vamos também, vamos dizer para os nossos irmãos, não sei se os irmãos conhecem e já leram, Religião dos Espíritos. O que é? Do que trata esse livro? Esse livro é Emmanuel interpretando o Livro dos Espíritos. É muito lindo. Cada questão do Livro dos Espíritos está aqui interpretado por Emmanuel. Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier. Então, nós vamos concluir aqui a nossa exposição como Emmanuel interpretando esta pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Pergunta, questão 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Continuação daquelas. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a nossa fé. Olha, os espíritos inferiores, eles colocam em prova a nossa fé e a constância do homem na prática do bem. Então, nós recebemos as tentações como prova. Eles estão nos tentando, mas Deus espera que a gente saiba reagir, para que a gente vá para o caminho do bem. Então, o que Emmanuel nos diz nesta mensagem aqui, que se refere a esta questão? Na hora da crise, qual é a orientação de Emmanuel? Diz assim, na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que treina em ficar e o presente que anseia pelo futuro. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. O mundo é a tentação e o Cristo no nosso coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e também além da terra. Então, quem é que nos tenta? De onde vem a tentação? Amigos e adversários da terra e além da terra. Adverte o Cristo por meio da responsabilidade que nos vibra na consciência. Então, aqui Emmanuel nos bota o que o mundo nos diz. Qual é a tentação? Diz o mundo, acomoda-te como puderes. E o Cristo o que diz? Levanta-te e anda. Estamos desanimados, aquela vontade de não fazer nada, nem as obrigações, aquelas pequenas obrigações não quero fazer. E eles, aqueles espíritos inferiores, estão tentando. Mas o que diz Jesus? Levanta-te e anda. Não, isso não é meu. Eu vou fazer a minha obrigação.
Até vou dar graças a Deus que eu tenho obrigações a fazer. Diz o mundo, faz o que deseja, não te importa se é certo ou se é errado. E o que nos diz Jesus? Não peques mais. A gente erra, pede perdão, mas vamos nos esforçar para não errar mais. É isso que Jesus nos pede, não erre mais. O mundo nos diz, destrói os opositores, termina com aqueles que não gostam de ti, que estão sempre te contrariando, mas Jesus diz, ama os teus inimigos. Faz o bem até àqueles que te perseguem e te caluniam. Diz o mundo, renega os que te incomodam. Larga, vai para trás. Está com um parente difícil? Deixa, abandona. Mas olha o que Cristo nos diz. Ao que te exigir 1000 passos, caminha com ele 2000. Não abandona. É aquele difícil, aquele parente difícil, aquele colega difícil. Esse é o instrumento do teu resgate. Não abandona. Como é que diz Jesus? Anda com ele mais 2000 passos. O mundo diz, fere a quem te fere, viu? Olho por olho, dente por dente. Não. Esse não é o ensinamento de Jesus. Jesus diz, perdoa sempre. Sempre. Está difícil? Pede a Deus, me dá coragem, me dá força para eu esquecer, para eu perdoar. Porque nós que somos espíritas, sabemos que já tivemos tantas existências, aqueles que nos ofendem, nós sabemos por que ele nos ofende? Não há de ser em vão. Imagina o que nós não fizemos para ele em outras existências, que ele vem até nessa existência nos cobrar. Então, vamos seguir o ensinamento de Jesus, o nosso mestre. Perdoa sempre. Pede força, pede coragem, que tu consegue. O mundo nos diz, aborrece o que te aborrece. Está te incomodando? Incomoda ele. Te vinga. Não, mas não é o que Jesus nos diz. Jesus nos diz, ora pelos que te perseguem e caluniam. Esse é o ensinamento do Cristo. É isso que é o abrigo que nós temos. É isso que nos protege contra as tentações, contra as influências más, contra os espíritos que querem nos prejudicar. Obsessão é também problema de sintonia, nos diz Emmanuel, viu? Como é que ele diz? Diz o que tu pensas que eu te direi com quem andas. É problema de sintonia. Se eu tenho raiva, se eu quero me vingar, eu sintonizo com aqueles espíritos que também são vingativos. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. Se eu escuto, se eu deixo entrar no meu pensamento aquilo negativo, eu vou falar aquilo. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Não precisa ficar atordoada nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível, traçar-nos o rumo certo. Jesus nos diz o bem, o bom, a boa sintonia. E o que nós temos, o que nós temos para sair no nosso coração levar hoje? Nós temos que levar o amor, o fazer o bem, orar naquelas horas de dificuldade, saber vencer as tentações e buscar na fé, na coragem, na certeza que Deus está sempre conosco, principalmente naquelas horas difíceis. Ele está nos amparando e Jesus nos consolando. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer tudo que nós temos recebido.
E vamos pedir que Jesus possa nos envolver com bênçãos de saúde, de paz, de serenidade, de força, de coragem, que fortaleça a nossa fé. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que sofrem. Vamos pedir pelos nossos familiares dos dois planos da vida. Que Jesus os abençoe, que atenda às suas necessidades. Vamos pedir por esses irmãos nossos, os médicos, os cientistas, todos que estão na linha de frente, lutando para que essa pandemia termine. Confiemos em Jesus, temos a certeza que vamos ter dias melhores, que o dia de amanhã vai ser muito melhor que o de hoje, que tenhamos fé, uma fé forte, uma fé que possa ser dividida com todos aqueles que nós convivemos. Vamos pedir saúde, vamos pedir paz, harmonia na nossa família e vamos pedir que nós possamos a cada dia nos melhorar, sermos mais humildes, mais tolerantes, que possamos perdoar, esquecer o mal e pedir também perdão para todos aqueles a quem nós somos devedores, dessa e de outras existências. E que nós possamos sair daqui com o nosso coração envolvido com as bênçãos de Deus e o amor de Jesus. Que Deus nos abençoe, Jesus esteja sempre conosco. E assim, em nome de Deus, de Jesus e dos mentores da nossa corrente de paz e amor, nós encerramos a nossa doutrinária na noite de hoje, dando graças a Deus. E muito obrigada pela atenção, irmãos queridos, e até a próxima. Vamos sair daqui muito felizes, com muitas vibrações, muito melhor do que aqui chegamos. Deus nos abençoe.